E agora, nos estúdios da Cowboy FM, rola para você o Prosa com Café, e eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios o professor Antônio. Ele é professor de filosofia da Escola Estadual de Monte Alegre de Minas e especialista em ciências das religiões. E a gente vai bater um papo aqui na Cowboy FM sobre tudo isso que está acontecendo, né, na nossa sociedade, no mundo, sobre essa questão do isolamento social, sobre a perspectiva dos antigos e atuais sobre tudo isso que está rolando. Primeiramente, boa tarde, Antônio, é um prazer receber você na Cowboy. Boa tarde, Douglas, assim, fico feliz com esse convite e boa tarde também a todos os ouvintes da Cowboy FM. Olha, gente, o que é uma cidade feliz? Existe um filósofo chamado Albert Camus, e ele fala que uma ideia que talvez faça rir, mas a única maneira de lutar contra a peste é a honestidade. São as palavras do médico Bernard Hughes, personagem principal do romance A Peste, publicado em 1947 pelo filósofo Albert Camus. A história narra a chegada e os efeitos de uma peste na cidade de Oran, na Argélia, em algum ano da década de 1940, mostrando as tensões de uma vida ameaçada pela invisibilidade violenta da epidemia, que começa dizimando os ratos e rapidamente passa a matar pessoas. No livro A Peste, de Albert Camus, uma passagem diz que a peste tem o seu lado bom porque abre os olhos e obriga as pessoas a pensar. E a gente vê diversas reações, né, citadas no livro que condizem com o tempo que a gente vive. Surge, por exemplo, o medo desesperador que cega muitos, o egoísmo mais mesquinho, a irracionalidade que brota em cenários de tanta incerteza e ameaça, e por outro lado há também a heróica solidariedade sem recompensas nesse mundo ou em qualquer outro, constante reconhecimento de que é possível fazer algo e principalmente para aqueles que têm menos meios para sobreviver. Junto à pandemia, vivenciamos tempos de infodemia, que é uma superabundância de informações, algumas precisas, outras não, que estimulam cada vez mais nossos sentimentos e emoções mais profundos. E em busca de segurança e estabilidade, procuramos a cada momento mais informações, mais certezas, mais possibilidade de organizar o caótico cenário, seja através das redes sociais, através dos meios de comunicação. E isso pode nos deixar mais excitados e ansiosos. Então devemos ser honestos e cuidadosos, conscientes de que o desespero pode trazer à tona o pior de nós mesmos também. E viver um dia depois do outro, controlando aquilo que é possível controlar, conscientes dos limites da nossa própria condição e tentando contribuir de algum modo para diminuir o sofrimento daqueles que são mais frágeis. E o meu amigo Antônio, professor Antônio, vai trazer um pouco, né, da sua experiência, um pouco de conhecimento para nós também sobre essa questão do isolamento social e mais alguns outros itens. Antônio, fica à vontade. Muito obrigado. E você colocou muito bem, Douglas, citando aí o Camus, essa questão da peste, essa insegurança, porque o que eu observo com o isolamento social e o medo do coronavírus, o medo de uma doença, é que gera uma crise existencial. E que essa crise existencial também vai gerar o quê? Uma busca de sentido. Porque o isolamento mudou a rotina das pessoas. Porque em tempos de isolamento, o homem então se vê solitário. Então ele percebe que existe um vazio existencial. Porque no dia a dia, nós não percebemos esse vazio porque nós preenchemos com diversas atividades e essas atividades fazem com que a gente distraia e passe pela vida sem perceber, às vezes, até aquilo que é importante. Porque hoje, as famílias, devido ao isolamento, são obrigadas a os pais terem contato com seus filhos, que às vezes pelo trabalho não tem, as esposas com seus maridos, os maridos com suas esposas, e às vezes coisas que não eram percebidas no dia a dia, o isolamento faz com que sejam percebidas. Então, assim, o isolamento tem a parte patológica dele, de gerar uma depressão, medo, insegurança, como você disse aí, citando o Camus, mas também pode ser visto como uma oportunidade de mudar o rumo, buscar enxergar aquilo que realmente é importante. Não é só essa luta louca por dinheiro, por capital, mas também buscar ter mais solicitude, ser mais útil nas famílias, ter mais contato com seus filhos, com suas esposas, com seus maridos, porque o celular praticamente roubou o tempo de lazer das pessoas.
E agora, com o tempo sobrando, devido ao isolamento, essas pessoas têm mais possibilidades de ter contato. E a gente tem um lado positivo e negativo. A gente vê isso de duas formas, né? As pessoas mais antigas tentam ocupar esse tempo, né, com a televisão, né? Os mais antigos. Sim. Os mais jovens dessa geração, da última geração pra cá, as redes sociais, a internet. Isso. E esse é um desafio, e isso é uma coisa muito interessante, né? Que ao mesmo tempo que a gente consegue manter o afeto, né? Mesmo que seja de uma forma online, com pessoas que a gente gosta, estão longe, o distanciamento físico continua presente e muitas das vezes isso cria até uma certa esfrieza e distanciamento nesses relacionamentos. Perfeito, é isso mesmo. Até se me fez lembrar aqui de um romance do Giovanni Boccaccio, que chama Decameron. Porque o Decameron foi escrito em 1348, quando tinha a peste negra, ou também conhecido como morte negra, ou peste bubônica, em que o Boccaccio, no romance Decameron, ele vai descrever um grupo de 10 jovens, onde tem 7 mulheres e 3 homens, que para fugir da peste negra, lá em Florença, eles vão se dirigir à zona rural. Chegando lá, eles decidem que cada dia eles vão eleger um rei ou uma rainha para escolher um tema e narrar 10 histórias naquele dia. No livro vai ser um total de 100 novelas no livro, são 2 volumes, quem for comprar o livro aí. Mas interessante que, com medo, para espantar o medo da peste negra, para fugir da peste negra, eles criaram essa alternativa, desenvolvendo um contato mais humano e humanizado. E de forma semelhante também nós estamos vivenciando isso hoje. Hoje, com o tempo sobrando devido ao isolamento, as famílias têm que se aproximar. E assim, interessante que algumas perguntas também surgem para responder algumas questões antigas da humanidade. Por exemplo, questões de o que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, qual a minha missão nesse mundo, porque agora você tem tempo de pensar. Isso acontece normalmente na passagem de ano, quando de um ano para o outro, ano novo, a pessoa olha para trás e faz um inventário da sua vida. Com o isolamento, nós temos essa possibilidade. Por isso, uma sensação de vazio, de depressão, porque você consegue olhar para sua vida e falar: o que eu não estou fazendo de certo? O que eu posso melhorar? Você faz esse inventário. Eu posso ser um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor. Então, assim, é uma busca também existencial. Então, assim, o Covid-19, ele obriga a mudar as rotinas, ele gera uma certa angústia, e as pessoas agora têm que confrontar a sua existência fazendo um inventário, como eu já disse, do que foi feito até agora. E numa concepção existencialista, a vida não tem um sentido dado, e o sentido da vida não é algo que deve nos encaixar ou nos ajustar num modo específico. Nós temos que entender que esse sentido da vida, ele é criado, você constrói. Como diria um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, primeiro você existe, depois você se define. Então, assim, quando você toma consciência de que às vezes aquela correria do dia a dia não faz sentido, e você às vezes tá vendo isso agora porque parou, então isso te gera uma angústia. Você fala: e agora? Que sentido eu dou minha vida? Vi Netflix o dia inteiro, 24 horas? Isso não dá sentido. E cansa também, ver TV a cabo. As redes sociais chegam a um ponto que o único assunto é o Covid-19, não tem mais outros assuntos, então você vai sentindo o vazio do existir. Mas eu acredito que você não deve colocar isso como uma depressão, ou ficar triste com isso, mas sim buscar encontrar um outro sentido para sua vida, um sentido mais positivo. Até mesmo os religiosos, aqueles que sejam protestantes, católicos ou espíritas, reavaliar a sua crença para saber se você descobrir um sentido maior na sua própria religiosidade, que é diferente de religião. Você tem um encontro com Deus muito mais profundo quando você tem tempo realmente para avaliar a sua crença, a sua fé. E ele cita também, o Jean-Paul Sartre, que cada homem deve inventar o seu caminho. Então agora você tem a possibilidade até de transcender essa questão do Sartre aqui. Você pode não só inventar o seu caminho, mas às vezes mudar de caminho. Fazer aquilo que você tinha vontade de fazer e não fazia por desculpa do trabalho. E agora que você não tem a desculpa do trabalho, muitos ficam pensando: e agora? Eu tenho a minha desculpinha, minha muleta já não está mais nas minhas mãos. Eu posso fazer aquilo que eu queria fazer. E por que você não faz hoje isso? Você
Então não tem mais desculpa. Se você queria fazer um artesanato, se você queria ler um livro, ver um filme, ou ter mais tempo para conversar com a sua esposa, ou mais tempo para namorar também, a gente não pode tirar essa possibilidade. Aproveite esse momento, você tem tempo, mais tempo para brincar com os filhos, com as filhas. Então é uma oportunidade que está surgindo para você. Não vamos nos entregar ao pessimismo, ao isolamento melancólico de ficar acompanhando nas redes sociais ou na TV a cabo notícias tristes ou contando quantas pessoas morreram no nosso país. Vamos transformar esse momento de quarentena, de isolamento, num momento de oportunidade para crescer, para melhorar, para quando terminar isso aqui, nós conseguimos sermos seres humanos melhores, brasileiros melhores, mais conscientes. Até porque nesses momentos de crise, Antônio, a gente tem as nossas emoções testadas, enquanto a nossa razão busca decifrar a realidade que está acontecendo, né? Porque é algo atípico, algo que foge do cotidiano e do normal. A gente está acostumado a viver a nossa vidinha lá, trabalhar, comer, dormir, e de repente quando tudo isso muda, né? Eu falo tanto na visão de, por exemplo, do empregador para um empregado, quanto de um cidadão comum, né? Sua rotina muda totalmente, a gente tem que ter hábitos de higiene que antes, outrora, a gente nem se preocupava tanto, principalmente nós brasileiros. Sim. Com um povo mais caloroso e mais desleixado.